Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação, pagarei os meus votos na presença de todo o seu povo. Salmo 116, versículo 12, 13 e 14. Muito obrigado, meu Senhor, por mais essa oportunidade de começar o programa Casa do Senhor na TV, aqui pela TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET, claro, a cabo, e também pelos canais de streaming. Você também que está aí pelo canal do YouTube, TV Metropolitana Rio. Gente, ó, manda mensagem para cá, se inscreva no canal, não deixe de fazer perguntas, é muito importante a sua participação. E o programa de hoje é especial demais, porque Deus é assim, a gente prepara, a gente faz planos. E aí Deus vai lá, mostra assim, ó, não, hoje eu quero desse jeito. E nós estamos aqui para fazer a sua vontade, porque a casa é a casa do Senhor, do nosso Rabone Jesus. E hoje nós temos aqui o nosso pastor Jorge Soares. Muito obrigado, meu pastor, pela sua presença, da Igreja Congregacional lá no Encantado. Hoje seria um amigo nosso que estaria aqui, nossas orações por ele, porque nós sabemos que o Rio de Janeiro hoje enfrentamos aí vários vírus, né? Resfriado forte, e ele infelizmente não pôde estar presente, mas queremos que a mão de Deus se faz presente na vida dele, protegendo e guardando. E o pastor está hoje aqui conosco para nós conversarmos um pouco, conhecermos um pouco mais, e é uma alegria muito grande, mediante o nosso pastor Gilberto Marino, não é isso? Amém. Deixa a sua saudação inicial para todos que nos acompanham, meu pastor. Então, shalom a todos, a paz do Senhor. Para mim, como eu falei aqui com o pastor, eu sou muito assim interessado em hebraico, e casa do Senhor, para mim, no original, dá a ideia de casa da aliança. Então, Deus tem uma aliança com cada um de nós. Glória a Deus. E essa aliança continua. Então, é um prazer estar com vocês aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vem cá, o pastor, pastor auxiliar, pastor principal, como é que se... Não, eu já dirigi a igreja. Sim. Né? Agora teve eleições, porque o sistema congregacional é assim, ele tem eleições, né, de 4 em 4 anos, né? E... na verdade, eu era o vice-presidente, e aí o outro pastor faleceu, eu tive que ficar interinamente. Sim. E era para ficar 90 dias, ficamos de 2020 até 2023 para 2024. E aí tivemos que normalizar, e aí agora acertamos. Amém. Então eu estou lá só como auxiliar mesmo. Amém. Tá bom? Pergunto isso por quê? Manda aquele abraço caloroso para todos lá da Igreja Congregacional do Encantado. Manda um abraço para eles aí, ó. Também um abração a todos, amados irmãos. Estamos esposa, aqui. Filhos, não perde a oportunidade, não. Também a minha esposa, Ritinho, Samuel. Glória. E muitos nossos alunos também que nós mandamos. Mandei até para o Rio Grande do Sul, que é a minha parentela que mora lá. Então, shalom a todos. Amém, meu pastor. Meu pastor, então olha só, nós temos um quadro aqui, conforme nós conversamos, né, em off, antes de começar o programa, que é o quadro de vídeos gospel da internet. Trazemos temas, né, para que a gente possa aqui debater, mas nunca a falar do profeta, né, no qual nós conversamos e concordamos sobre isso, né, mas sempre falar sobre a profecia, sobre aquilo que está sendo dito, concordamos, não concordamos, vamos para a Bíblia, aí tem coisas que são opiniões, tem coisas que é bíblico, então assim a gente vai conversando para edificação da igreja, né? Nunca impondo, mas ali debatendo as opiniões, sempre com o desejo, como o senhor falou ali, de levar semente, não é isso? Sem dúvida. Esse é o nosso desejo, né? Então, meu pastor, olha só, antes de fazer porque algumas pessoas às vezes falam que assim, você quer ser certo sempre. Não, eu desejo ser certo porque eu sou ser humano, e como ser humano temos esse hábito, mas não é a nossa verdade que está em primeiro lugar, mas sim reino, a casa do Senhor. E eu tenho sempre como base aquele ato, aquele momento que o povo de Israel, não lembro exatamente se foi o povo de Israel ou o povo hebreu, que naquele momento, quando saiu cativo, voltou para sua terra, ali eles começaram a entender que precisavam lembrar mais de Deus e que precisavam adorar mais a Deus. E ali começa então a guardar um dia para fazer a sua adoração. Só que começaram com algumas leis, né, com alguns entendimentos, e quando se chega a Jesus, se chega com mais de 1000 restrições. Então ali foram incluindo algumas coisas que não era, como Jesus fala, quando Jesus diz, né, sobre o praticar o bem naquele dia de sábado. Naquele dia, até cuspir no chão não podia, né, meu pastor?
Sem dúvida. Então, tendo essa base, eu vejo a igreja atual mais ou menos similar àquele povo que tem coisas boas que guardam ao Senhor, contudo, tem muito ensino humano permitindo entrar dentro daquele povo, permitiu-se entrar dentro daquele povo ao ponto deles não ajudarem ao próximo. E se cuspisse no chão, era passível de uma punição ou mesmo de uma morte. Então, a igreja atual hoje, ela tem tido alguns pontos. O senhor pode falar um pouco mais sobre essa instrução, como aconteceu, assim, o seu entendimento da igreja, daquele povo até a chegada de Jesus? O senhor pode falar um pouco, por favor? Veja bem. Primeiro, nós temos que, assim, clarear bem, né? Hebreus é a fase do povo de Deus quando eles estão ainda para se formar como nação. Aí vem os 12 filhos de Jacó, aí nasce Israel, aí nasce ali a nação de Israel. Depois vem a dispersão em Babilônia, e eles voltam como judeus. Então agora já é o mesmo povo com Sim. 3 fases históricas. Isso. Né? E esse momento da volta, do retorno, eles vai coincidir com o período interbíblico, dos 400 anos de silêncio. Né? Praticamente vai ser isso que vai acontecer ali. E nessa volta, para o povo se reestruturar, vai ter a Guerra dos Macabeus, e ali os fariseus vai ser um grupo que vai guardar a lei, porque eles ficaram tão assim temerosos e tão sofridos. O Salmo 137, até tu pode ver na internet, Babylon River, muita gente cantou aqui nos clubes nossos aí, e é o Salmo 137, que ele fala: você vem falar comigo para cantar canções, nós estamos aqui no exílio. Então eles aprenderam muito bem o que é desobedecer a Deus, ser idólatra. E quando voltam, os fariseus, e é ali que começam, para ter uma ideia historicamente, as facções, como o pastor falou, os fariseus guardaram a lei, tal. O que aconteceu? Após chegar ao Império Romano, ficaram 100 anos lutando contra os gregos. Então, o que aconteceu? Vários outros grupos quiseram, como falou o pastor, foram aumentando, mas incluiu muita coisa humana, por temor. E aí agora, a igreja hoje, nós temos um legado, né, do pessoal de 1517 para cá, Martin Luther, depois vem John Knox, o puritano, depois até chegar aqui com Gunnar Wing, com Simon, da Presbiteriana, e também os batistas. Nós fomos perdendo, nós queremos assim ver o que esses homens experimentaram. Eu vejo o Gunnar Wing, uma coisa interessante, ele sai de um país frio para vir aqui para um país quente, mas ele veio pela orientação do Espírito Santo. E o que está faltando para nós hoje, de repente nós estamos muito quentes humanamente falando, e estamos assim, como eu comentava aqui com o pastor, nós temos as 7 igrejas, e 7 não é só perfeição, 7 é o mundo espiritual, caído ou não caído. E a igreja hoje ela está assim, num conflito de ser santa e não ser estranha ao mundo, e também se fazer para ganhar alguns ou muitos, mas não perder a essência. O que nós temos muito hoje, pastor, é uma questão de o que está valendo, parece que para nós hoje, mais é a embalagem do que a essência. Exatamente. É aí que eu quero entrar no tema, né, dos vídeos gospel da internet, onde a gente tem, assim, aberto portas dentro da igreja. E Jesus, naquela época, quando Jesus chega para dizer sobre a prática do bem, o que importava, o que glorificava a Deus era o amar ao próximo, né, como ele resume ali os 10 mandamentos. Então, a igreja de hoje, a gente vê introduzir muitas coisas, regras humanas dentro do meio, dizendo que é para glorificar a Deus. E por isso que a gente vai trazer os vídeos gospel, por isso das minhas inquietações, e por isso que eu trago para cá pastores, para a gente conversar e o Espírito Santo testificar em cada coração aquilo que podemos melhorar para a presença do Senhor. Amém? Então eu vou pedir à produção para soltar o primeiro vídeo, por favor.
É por isso que as igrejas estão pintando suas paredes de preto. Toda pretona. As trevas encheram a igreja. Hoje em dia, está se tornando cada vez mais comum igrejas evangélicas escolherem mudar as cores de suas paredes para preto. Essa tendência não só se caracteriza por igrejas grandes tradicionais, nem igrejas pequenas ou qualquer outro tipo. Essa tendência tem afetado todas as categorias. Mas qual será o real motivo de escolher pintar as paredes de cor preta? Veja só, o principal motivo por trás disso é que de fato ajuda a manter a concentração e o foco no que realmente importa. Eu cortei ali, né, porque havia uma fala de um pastor. Na verdade, nós não estamos para falar desse pastor em si, mas sim da ideia ali que algumas igrejas têm introduzido dentro do seu habitat, né, que é a parede preta, o momento preto. Ali dá uma explicação, o foco. O foco para que nós venhamos a ficar concentrado naquilo que está acontecendo. Legal. Mas a gente estava conversando. A palavra de Deus precisa disso? O senhor está com a Bíblia aqui, né? Pega por gentileza, que essa aqui é a nossa fé e prática. A palavra de Deus precisa, aquele que sonda os nossos corações, que corta, ele precisa de ajuda? Posse nenhuma. Como disse João Baptista, né? Que mudam tanto a nossa língua portuguesa, mas bap em grego é mergulhar. Tanto é que os ingleses, né, Baptista ainda. E só uma curiosidade, João Batista era nome ou sobrenome? Não era, era a profissão dele. Era ele que o dava Batista, banho, né? o que batizava as pessoas. O Batista. O Batista. Então o que ele falou? Ele falou, eu sou, no grego é interessante, ele falou, ego foné, eu sou, não é nem falar nem voz, a voz do que clama no deserto, ele falou, no grego, assim, eu sou apenas o som, não pode aparecer eu não pode aparecer, eu sou apenas uma voz, eu sou apenas, eu brinco com as pessoas, eu sou o motoboy de Deus, estou entregando aqui para você a graça e vou embora. Bem, então, referente a esse tema em específico, né, o senhor concorda? Eu trouxe aqui para falar um pouco mais, eu fiz a introdução com aquele povo judeu, não é isso? Aquele povo judeu que saiu da Babilônia, começou a guardar os sábados com o intuito de glorificar a Deus. Ao passar dos anos, foram tantas coisas que começou a desfocar daquilo que era principal. Quando a gente vê isso, na minha opinião, nós não estamos desfocando da essência, porque a palavra de Deus ela não precisa de mistura? Não, sem dúvida. A grande evidência, tem um grande puritano, que eu aconselho você a ler, John Owen. Ele tem um vídeo, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Esse homem, ele teve 11 filhos, e uma sequência depois cresceram, mas morreram de 30 anos, morreram cada um dos filhos dele, morreram todos. E esse homem fala assim, eu quero me perder em Cristo. Sabe o que é isso? Ele não ligou, porque as obras de John Owen, hoje tudo em inglês, John Piper lê, não sei se o Hernandes lê, ouça aqui lê, mas o pessoal de fora, eles têm dificuldade de ler como este homem entrou, como o senhor falou, tentando entrar na essência desse texto e viver isto. Então o que nós precisamos hoje é voltar como esse povo, lá em Esdras, eles voltaram e começaram a consultar a lei do Senhor, que é a palavra, e deixar que essa palavra venha fazer a mudança. Em cada coração. Estratégia. O que eu ouvi um rapaz que assim, trabalha hoje, né, dentro da área, dentro das igrejas, que são aqueles que filmam, esqueci o nome que se dá, que filma, que tira foto, que faz design de... Pessoal da mídia. Né? Pessoal da mídia, exatamente. Então, ele estava falando sobre justamente isso, porque a intenção ali é que todos prestem atenção no pregador. Amém. Mas aí, como eu estou falando, para isso, eu fazer isso, a sua atenção, o inimigo ele atua onde? Nas beiradas. Ele não atua direto hoje, ele é estratégico. Porque a gente ansioso pensa hoje, ele já está trabalhando para a próxima geração. Então, quando a gente vê a parede preta, ali ele já tirou o branco. O que o branco caracteriza? Como o senhor vê o branco dentro da palavra de Deus? Na verdade, a questão, o que é o Espírito Santo? Sim. O Ruach Kadosh, né? Que espírito, nós temos que entender no hebraico, é entendimento, é mente. Então, o Espírito Santo é santidade.
Uhum. O que nós temos nas 7 igrejas? Não tem de com vestes brancas? Sim. Não tem de vestes pretas. Exatamente. Se é uma referência que nós precisamos ter, é Jesus Cristo. Sim. Que é a nossa santidade, que é aquele que é alvo mais que a neve. Sem dúvida. Né? Então, esse ensino do alvo, da pureza, eu até escrevi aqui, está sendo tirado para as próximas gerações. Eu fui a uma nova igreja, uma igreja que lá, eu confesso, meu pastor, que eu fiquei constrangido espiritualmente. Porque havia um castiçal grande, amarelo, mas tudo preto. Nem toda a vida eu fui da igreja. E já entrei em outros locais. Então, a semelhança era muito grande. Poderia estar adorando a Deus lá com o louvor, com a palavra, que eu creio, no louvor e na palavra, mas nós temos que entender, né, pelo menos eu vejo dessa forma, que tudo ali, o altar do Senhor, a igreja do Senhor mística e a igreja institucional, ela não pode se adequar ao mundo. Por favor, deixa a sua... Veja bem, nós temos que ser referência para este mundo. Ele falou, vós sois a luz do mundo. E para o teu governo não se usa mais, né? O que é o fósforo, né? Fós, em grego, é luz, e fora é o que leva a luz. Daí, na tabela periódica, temos os elementos fosforescentes. Então, nós temos que levar a luz, e não a escuridão. Sim, verdade. E quando a gente volta lá para aquele... Estou pegando como base aquele povo que queria adorar a Deus. Acabou de sair da Babilônia, naquele momento ali, saiu daquele momento, né? E aí passou a entender que precisava adorar mais a Deus, porque só entrou porque se afastou da presença de Deus. E aí começou a introduzir até Jesus chegar e dizer que aquilo não tinha. Vamos trazer por dias de hoje? Jesus está voltando. E aí Jesus vai fazer igual aquela igreja, igual com aqueles, olha, tá vendo aqui? Eu sei, isso não me adora. Não é isso o caminho, a essência da palavra de Deus não é esse. As futuras gerações não vão conhecer mais o branco. As futuras gerações não vão conhecer a pureza de coração, que simboliza a limpeza, que simboliza tudo isso. E aí? A igreja hoje, ela está partindo para esse caminho muito moderno, introduzindo, inclusive, livro de autoajuda. Aí fica a minha pergunta para o pastor. A palavra de Deus precisa de livro de autoajuda? Pelo contrário, é sabido que até alguns grupos, que eu não vou citar o nome, de ajuda às pessoas, eles fazem livros baseados na Bíblia, não citam a Bíblia, mas eles copiam totalmente a Bíblia. Eles é que se favorecem da Bíblia, entendeu? Agora, uma coisa, meu pastor, que é o meu lema, né? Esdras 7, verso 10 e 11. Porque Esdras, ele preparou primeiro o seu coração para fazer 3 coisas, objeto direto, né? O objetivo dele, buscar, cumprir e ensinar o quê? O objetivo, a lei do Senhor. Mas primeiro Esdras preparou o quê? O seu coração. Numa tradução mais assim aberta, coração significa entendimento. Então as pessoas precisam primeiro ter esse entendimento clareado pelo Espírito Santo. É ele que vai nos revelar toda a verdade. Veja bem que revelar vem do latim velum. Velum revelar, é tirar o véu. Então, quando Deus tira o nosso véu, agora precisamos ter uma experiência, pastor, paulina. Eu fico assim, às vezes assim, viajando, né? O Paulo teve que ter aquela experiência fantástica da luz branca em pleno meio-dia. E aí ele, quer dizer, saiu da lei para a graça. Clareou. E isso que precisamos orar pela igreja, desse clarão, né? Eu costumo dizer, quando eu olho para as cartas, né, as 7 cartas, porque eu também não sou perfeito. Posso acertar nesse e errar em outros. Né? Então nós buscamos morrer todo dia para o mundo e viver para Deus, sempre buscando a renovação no espírito, sempre buscando a cada dia entendimento, porque podemos achar que estamos certos, mas estamos errados. E em cima dessa humildade, eu olho para as cartas. E quando eu levo para as cartas, são 7 cartas, 2 não tiveram repreensões. E eu sempre achava assim, eu quero estar nas 2. Mas na verdade,
eu preciso viver naquelas que estão dentro da repreensão, para que eu possa não deixar minha soberba da carne me crescer. Porque se eu ficar achando que estou aqui, na verdade eu estou aqui. E quando ele voltar, não vai haver dentro de mim arrependimento. E nós precisamos nos arrepender como a palavra do Senhor ali, Jesus, por intermédio do apóstolo João, fala aos anjos da igreja, para que haja arrependimento. E a igreja atual hoje, ela precisa, eu oro muito a Deus para que acorde, porque eu estou falando isso, me dói, porque eu sei que eu tenho amigos pastores que aderiram a esse caminho. Mas eu oro para que o Senhor, que essa palavra não entre como faca, mas como entre o Espírito Santo a trazer esse entendimento que a igreja atual hoje, ela precisa retroceder. Pastor. O senhor, eu sou assim, nunca digo que você está apaixonado por alguém. Por favor, paixão é sofrimento. Por isso os casais ficam de bico um com o outro. Porque paixão de que é sofrimento. Diga que você está enamorado, porque a palavra namorado é a palavra amor. Então, eu fico muito enamorado com as 7 cartas. Por quê? Como o senhor falou, 2 cartas, elas estavam incorrigíveis, elas estavam sem nenhum problema. Que é o Beit, em hebraico, Beit é casa, o B. Filadélfia e Esmirna, né? O que é Filadélfia? É a igreja do irmão amigo, que Filos é amor e Delfos é irmão. Então todo mundo quer essa igreja. Agora, pela nossa experiência assim, pastor, eu entendo, né, percebo assim pelo dia a dia das igrejas, que nós estamos vivendo, querendo ou não, consciente ou não, vivemos numa igreja local, as 7 igrejas, as características. Sim. Das 7 igrejas. Sim. Entendeu? Tem que ter ali, como o senhor falou, eu tenho que estar sendo ali bênção para pessoas que estão totalmente contaminadas, alienadas, como é Pérgamo. O que é Pérgamo? Pérgamo é casamento com o Estado, que gamo é casar, daí gameta masculino e feminino. Então, aí essa mistura que tentou entrar na igreja. Uhum. E nós o quê? Nós estamos, como ele fala, quem é santo se santifique mais, e quem é sujo, mas... E, meu irmão, para você ser um homem segundo o coração de Deus, você precisa passar o que muitos homens passaram, e Jesus resume em Mateus 5,13. Regozijai-vos e alegrai-vos quando vos tratarem. Então, nós temos que estar ali, pastor. Realmente, o senhor está certíssimo. Temos que estar ali no meio para tentar resgatar... Exatamente. Né, muitos, né, com a nossa vida. Aonde eu sempre falo que a minha oração, pastor, onde diz que muitos naquele dia, né, serão apastas de mim, que o Senhor nos use para que sejam poucos. Sim. Aí vai falar que se você vai lutar com a palavra, isso aí é doideira. Mas era doideira um homem lutar com um anjo? Jacó não lutou? Mas porque Deus sondou o seu coração. Sem dúvida. E o meu coração é esse, voltado assim, Senhor, me nos usa. Eu sei que eu vou apanhar, eu sei que eu vou sofrer, vai ser um caminho doloroso, mas me usa. Amém. Que essas palavras possam edificar Amém. Aqueles que precisam. Né? A gente vai para o comercial, eu só gostaria de falar mais alguma coisa para a gente poder entrar no comercial. Pegando esse gancho, amém, amém com N, significa em hebraico, o Senhor Rei em quem confiamos. Amém. Então, quem confiamos, né? Assim seja. Amém. Glória a Deus. Gente, nós vamos para o comerciais rapidinho, não sai daí não. Ouça as músicas do Projeto Raboni, o escritório Espaço Contábil, que sempre abençoa aqui o programa Casa do Senhor. Então, daqui a pouco a gente volta, porque tem mais vídeos gospel da internet para nós conversarmos e nos edificarmos na presença de Deus. Ouça as músicas do Projeto Raboni Eu pelas plataformas digitais. Obrigado, Projeto Raboni Eu. Você vai ouvir um lindo louvor e ajudar vidas com os recursos arrecadados pelas plataformas digitais. E tem mais. Jesus, só tu pode curar. Meu nome é Thaís, eu sou moradora do bairro Belfor Roxo, Jardim do IP. O Projeto Raboni Eu me ajudou me doando um guarda-roupa novo. Obrigado, Projeto Raboni Eu. Ouça pelo Spotify, Deezer, Amazon e Apple Music. E não para por aí não. Conheça pelo canal do YouTube, Instagram e página do Facebook. Como vocês viram aí, né? Sempre faço esse apelo para vocês. Ouçam as músicas do Projeto Raboni Eu.
onde você ouvindo as músicas, no passado existia o CD, né? Era até mais fácil, a gente pegava CD, ia nas igrejas, os pastores ajudavam a gente com a venda do CD e cada cantor tinha o seu ministério. Hoje não tem mais isso, então hoje tem as plataformas digitais. Se você ouvir as músicas pelo Spotify, Deezer, Amazon ou outra qualquer, você vai estar abençoando, além de se edificar com uma linda canção, você vai estar também ofertando ao projeto. E esses recursos, gente, você que nos conhece, tem aí nos acompanhado, vai nos conhecer lá no Instagram, vai conhecer aquilo que a gente já fez, que Deus já fez por intermédio de nós, lá no canal do YouTube, e você vai ver que os recursos arrecadados, eu prego isso, é para ser revestido em vidas que oram ao Senhor, que estão nesse momento pedindo por ajuda. E a gente precisa ajudar nossos irmãos em Cristo. É claro que a gente não consegue a todos, mas podemos fazer a diferença em uma vida hoje, outra diferença amanhã, e assim consequentemente. Quando nos juntamos e olhamos para trás, a gente vai ver quantas vidas o Senhor nos usou para ajudar, levando a palavra, oração e também os mantimentos. Então, ajuda o projeto Rabone Eu ouvindo as músicas pelas plataformas digitais. Amém? Voltando aqui, meu pastor, e eu estou aqui para dizer para o senhor mais uma vez o agradecimento, o pastor Jorge Soares, da Igreja Congregacional, lá no Encantado, né? Convidado aqui é o pastor Gilberto Marino. Obrigado, pastor Gilberto Marino, por nos apresentar esse homem de Deus. O papo está sendo muito bom. Agora eu queria trazer mais um vídeo e eu gostaria de pedir à produção para soltar, por favor, o novo vídeo. Você não é obrigado a gostar de todo mundo, porque nem todo mundo vai gostar de você. Você pode e deve amar. Ame o teu próximo. Amor é uma coisa, gostar é outra. Eu não quero saber, gente. Eu tenho que fazer com que você, um cristão, seja alguém leve. Porque talvez a pessoa não goste de você e você quer ficar ali agarrado, sendo pisado. Você não é obrigado a gostar, não. Você tem que respeitar as pessoas. Mas você não é obrigado a gostar se uma pessoa não gosta de você. Se ela não gosta, aleluia, que ela siga o caminho dela e você siga o seu. E se um dia lá na frente ela precisar de você, estenda a sua mão para ela. Isso é amar ao próximo. Mas você não é obrigada a conviver num espaço, num metro quadrado, com alguém que não te faz bem. O outro não precisa ser um inimigo. Não distorça o que eu estou falando. Você só não é obrigada a engolir gente que não te engole. Você precisa ser educado. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Mas você não é obrigada a conviver com gente que está a todo tempo te arrebentando. Bom, mais um vídeo aí. Eu já trouxe esse vídeo um tempo atrás e estou trazendo novamente. O Espírito Santo nos conduziu para nós trazermos esse vídeo novamente, com todo respeito e amor, carinho. Não sei o nome dela, mas vou tratá-la como uma mulher de Deus. E ela trouxe um posicionamento de púlpito, né? Eu entendo que aqui dali é uma igreja, um púlpito, cortes, então a gente tem que ter o cuidado, assim, porque os cortes são pequenos, às vezes é editado, então a gente tem que ter um cuidado, né? Por isso que eu não quero falar da pessoa, quero falar a mensagem, e eu gostaria de perguntar ao pastor, o pastor concorda com essa mensagem vinda do púlpito para a igreja? Veja bem, nós temos que aos pouquinhos, né, como Esdras, preparar o nosso entendimento. E o que nós vemos hoje na igreja, pastor, ainda não há uma distinção entre lei e graça. Então, às vezes nós temos um discurso que nós queremos falar sobre graça, mas as nossas atitudes estão mais para a lei, entendeu? Aquela coisa exigente, aquela coisa que fica no eu. Então, quando eu tenho que amar alguém, não é que eu tenha que amar. A quem muito foi perdoado, muito ele vai amar. Então, se eu tive uma experiência com o Espírito Santo, quando eu me converti, né, posso até falar isso, que foram anos, né? A minha família é uma família muito rica. Meu pai, né? E meu pai casou pela segunda vez. E nós fomos a segunda família, que era um problema. E eu tinha, até me converter aos 17 anos, eu tinha uma bronca daquela família. E um dia Deus entrou no meu coração, meus amados, e eu senti assim, não é sentir, me veio uma paz tão grande, tão grande, tão grande, tão grande pelos meus tios, por todos. Então, o que é amar o meu inimigo, né? Quando eu amo meu inimigo, na verdade eu estou livrando ele das garras do verdadeiro inimigo. Verdade. E assim, eu vejo, né, quando a gente olha uma mensagem, a igreja ela simboliza,
um local separado do Senhor para a congregação dos santos estarem ali. O púlpito, o altar, ele tem um simbolismo muito grande, né, de separados para estarem ali. A presença de Deus, né? Presença de Deus simboliza as presenças de Deus. E como eu falei, né, eu vejo, olha só, eu fiz assim a seguinte pergunta, ó. A cada dia vejo mensagens como essa vindo dos púlpitos que traz a mensagem de união junto com aquilo que nos traz a satisfação humana. Ela diz na mensagem: ame o seu próximo, ajude quem precisa, mas também diz que não sou obrigado a gostar de todo mundo. Aí quer dizer, já começa, não sou obrigado a gostar de todo mundo. Aí também diz, acrescenta-se dentro dessa mensagem dela, ela siga, cada um siga o seu caminho, se não podem andar junto, cada um segue o seu caminho, e você não é obrigado a engolir gente que não te engole. Aí, o púlpito, o local, o altar do Senhor, vindo palavras que vai encontrar pessoas que conseguem discernir a palavra, mas pessoas que ainda bebem leite, que ainda estão voltadas a fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. E eu vejo Jesus Cristo caminhar, como nós falamos aqui em off, aqui um pouquinho mais, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. É esse o ensino de Cristo que devemos ensinar do púlpito? Essa é a minha pergunta, meu pastor. Sem dúvida, pegando esse gancho da vontade, né? Porque nós temos que ter muito cuidado com a nossa alma, que ela é responsável pela mente, emoção e vontade. E a nossa alma, ela pode nos levar para cima ou para baixo. Então, quando eu quero fazer com que prevaleçam os meus interesses, em que aqui eu mando, aqui... Porque o pastor, querendo ou não, ou qualquer pessoa que use o púlpito, ele está formando opiniões ali. E uma pessoa que é novata na fé, o pastor falou, ela falou, então segue isso aí. Não, pelo contrário, nós precisamos voltar, como falei para o pastor, o nosso foco é Cristo. Amai. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. O amor que é o bem do outro. Porque, irmão, quando você encontra Jesus, você vira um bom samaritano. Você não vai mais assim, sabe? Você vai esquecer. Eu me lembro de Abraão. Abraão, o Ló aprontou. O que Abraão quis dizer para Ló? Ló, pode levar tudo, porque de onde veio isso aí tem mais, Ló. Então, se eu faço isso, eu estou correndo um sério risco, pastor, de bloquear a bênção na minha vida e no ministério. Eu vou além, pastor. Nós, servos do Senhor, vivemos para a salvação em Cristo Jesus, e não para longevidade de vida, e não para prosperidade, não para viver bem essa vida aqui, porque aqui não é a nossa vida está além quando a volta de Jesus. Nós estamos, o púlpito, vou voltar para o púlpito, o altar do Senhor está preparando a igreja para voltar para Cristo, para ser chamada por Cristo, para ter o seu nome escrito no livro da vida, mediante uma mensagem que satisfaz mais a minha vontade humana do que seguir o caminho de cruz, que foi de paulada, que foi de cusparada, que foi de palavras ruins. E agora? É isso que o púlpito ensina a pessoa a viver bem na terra? Porque vamos viver bem na terra, mas e o nosso nome escrito no livro da vida? Veja bem, eu aprendi sempre a buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. A questão, prosperidade. Irmãos, Deus ele te acrescenta aquilo que tu nem imagina, meu. Eu vivo isto. Eu hoje desfruto uma casa de praia que não é minha, mas a pessoa fala, vai quando você quiser, avisa o caseiro, me avisa que eu aviso o caseiro. Mas eu nunca me preocupei com isso, porque pegando esse gancho ali de Mateus 7, 22, 23, ele falou assim, mas eu preguei em seu nome, eu curei enfermo. Ele falou, não, segurança, não conheço o Jorge. Por quê? Não tive, que conhecer é intimidade. Intimidade, irmãos. Gnosco diz que José não conheceu Maria, não teve intimidade com ela até nascer o menino. Então, quem tem intimidade com Deus, pensa com o coração de Deus, não tem mais pensamento humano.
E quando a gente tem essa intimidade, a gente não se preocupa mais com a gente, mas com o nosso próximo. Para poder estar praticando o segundo mandamento, consequentemente, quando nós praticamos o segundo mandamento, é porque realmente nós adoramos a Ele sobre todas as coisas. E aí vem uma mensagem como essa, que fala, não, você pode ajudar. Mas quantas dessas pessoas que ajudam, têm poder aquisitivo e realmente ajudam, mas o seu coração não está voltado, a oferta não é uma oferta verdadeira. Aí a gente vai levar em Caim e Abel. Qual é a escolha? Pode ser bonito, pode ter dado R$1 milhão para aquela pessoa que um dia fez mal lá atrás. Perante os homens, pô, ele deu 1 milhão para quem fez mal. Mas seu coração, ele tem 100 milhões. Para que dali é merreca para ele. Então, o seu coração... A mesma coisa é a oferta que nós estamos entregando a Deus mediante as nossas atitudes. E é isso que me chama a atenção, meu pastor. A igreja, ela precisa mudar. Ela precisa voltar à essência, verdadeira essência. Jesus está voltando. Me faz lembrar esse hino que quase eu não ouço mais, né? Quero voltar ao início de tudo. Quero rever meus conceitos e valores. Eu creio que essa é a tônica, né? Esse é o foco aqui dessa mensagem, né? Desse estudo hoje. Nós vamos voltar, irmãos, porque o evangelho é simples. Simples é simplex, é uma dobra só. Duplex é 2 dobras. Nós estamos fazendo tantas dobras no Evangelho que está difícil. O Evangelho é só você se curvar, fazer a techuvá, que é o que? O arrependimento em hebraico. É quando você dá a volta às costas para o pecado e se volta para Deus. Isso que é arrependimento no hebraico. No grego, metanoia é quando eu deixo os pensamentos de baixo do meu eu e pego os pensamentos de cima. É isso que nós precisamos viver, né? Quando a gente tem um pensamento de cima, a nossa carne padece, porque eu preciso, em amor a crer, aquele que entregou seu único filho por amor de nós, e aquele que subiu na cruz por amor de nós, eu preciso fazer o mesmo pelo meu irmão. Então eu não sou imitador de Cristo. Porque toda vez que alguém me faz mal, essa pessoa me faz mal, não quero conviver ao lado dela, eu não vou crescer ao teu lado. Eu estou pensando humanamente, horizontal, e não na vertical, como Jesus Cristo fez por nós. Porque, como eu falei, nós estamos vivendo para preparação, santificação e alcançar a vitória, que é a nossa maior vitória, que é ter o nome escrito no livro da vida. Naquele grande dia, vinde a mim. Vinde a mim. Por favor, pastor. Então, na verdade, o evangelho é tão simples e às vezes a gente complica tanto. Porque, irmão, nós temos que pegar... Eu gosto muito de Calvino, que ele falou, a fé é pegar os óculos de Deus. E óculos em latim é olhos. Então eu tenho que começar agora a olhar com os olhos de Deus. Quando nós começamos a olhar, porque isso que é a graça. A graça eu começo a olhar com os olhos de Deus para o meu próximo. E aí vem Abraão, que ele fala, Abraão, você vai ser bênção. Não é tenha a bênção. Sê tu uma bênção. E Abraão faz isso na risca. Ele pega Ló e apoia Ló, porque a graça no original significa proteger a semente. Então, o que ele falou? Da semente da mulher vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, a graça é quando eu protejo, quando Deus me protege, eu quero agora compartilhar. Porque, irmãos, eu só posso dar o que eu recebi. Se eu não recebi, eu não posso dar. Exatamente. Exatamente. Quando a gente está cheio de Deus, fazemos a vontade de Deus. E quando somos alimentados com os desejos humanos, fazemos aquilo que... Por isso que quem está no púlpito, quem está de frente, hoje nós temos aí os podcasts, a responsabilidade é muito grande, gente. Aqui a gente pode salvar vidas, como também podemos matar vidas espiritualmente. Então é muito importante que não ser conduzido pela justiça, que daria uma mensagem de justiça, mas que haja misericórdia nos nossos corações. Que nossa mensagem, cada dia, seja de misericórdia para com o nosso próximo. Porque aquele lá de cima, nós não somos merecedores. Mas ele, pela sua misericórdia, entregou seu único filho por amor de nós. E o seu filho, por amor de nós, como homem, porque ali o Espírito Santo já não estava mais com ele. Ele anda um caminho de cruz, para nos ensinar que nós podemos também andar esse caminho de cruz. Que a cruz ali, que para aqueles daquela época acharam que era a morte, mas depois veio a vida no terceiro dia. Então a nossa vida é ter o nosso nome escrito no livro da vida, cristão.
salvação em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos pregar nas igrejas, viver no dia a dia, colocar em prática. E quando nós fazemos isso, eu gostaria de fazer a última pergunta, porque eu queria dar uma oportunidade de o senhor fazer uma mensagem para quem está em casa de 3 minutos. O ministério de Jesus Cristo foi esse. 3 anos de ministério. Ele simplificou os 10 mandamentos em 2, né? E praticou. Não só simplificou, mas como praticou. Adorou o Senhor nas orações. Com a sua vida, ele praticou amando ao próximo, a todos. Como eu dei do exemplo dos 10 mandamentos, dos 10 leprosos. Ele não esperou ninguém voltar para ele, mas ele abençoou os 10. E um voltou. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor. Então, na verdade, o evangelho significa boas novas. Então eu tenho que trazer boas notícias para as pessoas do reino, não minha. Então, na verdade, Billy Graham falou que o mundo, ele não lê a Bíblia, ele lê através das nossas atitudes do cristão. Então o cristão, ele tem, se eu sou cristão, eu tenho que o quê? Ter atitudes que Deus tem. As pessoas têm que ver Deus em mim. Nós precisamos, irmãos, eu nunca me esqueço de Finney. Finney era um grande pregador, avivalista americano, que quando ele chegava na cidade, diz que os bares, as pessoas deixavam os bares e iam atrás do Finney, porque ele tinha uma experiência tão forte com o Espírito Santo que impactava as pessoas. Ele não tinha nenhuma mídia, nem nada, mas o viver daquele homem, e disse que os cultos dele iam à meia-noite, uma da madrugada, amanheciam ele aconselhando, ele nem sentia sono, e era aquela aglomeração de pessoas, porque viam a presença de Deus. Então esse penso que é o nosso, não podemos esquecer nunca isso, pastor. Amém. Pastor, nosso tempo está passando rápido, mas eu tenho um tempo aqui para 3 minutinhos nisso, trazer uma mensagem para quem está em casa. Aquilo que Deus tocar no seu coração, leva para aquele que está em casa lá, fala para ele aquilo que Deus tem para falar. Amém. Eu quero deixar para você 2 de Pedro 3,9, que Deus é longânimo para com todos, né? Para que todos se salvem. E esse salvem, às vezes, irmãos, eu me lembro quando eu fiz o seminário, eu encontrei um pastor baptista, e ele falou assim para mim, que ele preferia se preparar 50 anos e exercer um ministério de dias, meses ou mês, e os seus frutos durar para a eternidade, do que ficar 50 anos sem preparo. Então nós temos que ter muita humildade, e Deus quer hoje que você, de repente, vire a chave sua. Faça esse change na sua vida espiritual, com a sua família, em relação à igreja, em relação até à sociedade, mas você tem que pedir para Deus, Senhor, vem mudar o meu coração. Senhor, eu não... Porque, como falamos aqui, tem que haver, primeiro, um inconformismo nosso. Nós não podemos, irmão, nos conformar em que os valores hoje estão todos assim, de acordo com a antiga serpente. Porque a ideia dela é confundir as pessoas, como o pastor falou. Futuramente eles já querem ir mudando o curso. O que foram os ismos da vida, né? Era tudo contra a reforma, o iluminismo era contra a reforma, porque querem centrar para o homem. E parece que hoje nós estamos numa igreja que ela também quer se iluminar. Mas eu quero deixar para você, troque essa chave, se aproxime mais do mestre, aquele hino que fala, né, mestre, quero ser um discípulo teu. Sabe, é tão bom, eu digo para você, eu sou muito feliz em seguir a Jesus, muito mesmo, né? Eu me realizo, eu me lembro que Abacuque, de repente, ele se converte aí, ali que ele se converte, né? Porque ele falou, ainda que falte tudo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, que foi a experiência com o Espírito Santo, que está no verso 16, que ninguém fala, quando o Espírito Santo entrou nos ossos dele, ele percebeu a podridão dele. E que nós venhamos, irmãos. Misericórdia é o quê? É um coração vazio. Então nós tenhamos assim, esse coração assim, vazio de Deus, para Deus preencher ele todo, e tirar todas essas coisas que não interessam do mundo daqui de baixo. E nós sejamos misericordiosos, porque experimentamos a misericórdia. E eu quero dizer para você que hoje é um dia de boas novas na tua vida espiritual, emocional, mental. Eu quero ligar com você, você que está com algum problema familiar na sua vida, até com você mesmo. Pense hoje que Deus tem uma mesa para você preparada diante de todas as adversidades que você está enfrentando. Amém? Amém. Glória a Deus.
eu fico também com essa mensagem que nós precisamos, sim, refletir, orar ao Senhor. Senhor, aquilo que precisa nos mudar, nos mude. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque o mais importante para mim é ter o teu nome escrito no livro da vida. Não é a minha verdade, não é a prosperidade, não é... Porque os apóstolos, a gente vê os apóstolos, todos eles morreram cedo. Jesus Cristo morreu com 33 anos. Não é a longevidade de vida que Jesus nos ensina, mas sim ter o nome escrito no livro da vida e estar lá no paraíso ao lado do Pai. Né? Meu pastor, muito obrigado pela sua presença. Amém. Eu sinto que o senhor deseja falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu me lembrei do apóstolo João, irmãos. Foi o homem que mais viveu e a marca dele era o amor. Hein? Veja bem, hein? Se você quer vida longa, comece a amar mais, de repente vai que... Foi o que mais viveu dentre os apóstolos, né? A misericórdia. Porque é isso que nós precisamos ter na igreja de hoje. Mais misericórdia, muitas palavras de justiça. E nós precisamos ter mais de misericórdia. Amém. Meu pastor, mais uma vez eu fico muito feliz de conhecer o pastor, de poder estar com o pastor, desfrutando desse momento, que eu louvo a Deus por ter essa oportunidade de estar falando assuntos pertinentes a Deus. E eu gostaria de dar ao senhor a oportunidade agora das considerações finais. Abraço. Nós temos aqui o pastor Nelson Silva. Ele está dizendo aqui, glória a Deus, e também meu grande abraço aos meus amigos. Então fica um abraço aí, pastor Nelson Silva. Pastor Nelson é muito lindo, né? Eu conheci o pastor Nelson através dando aula no seminário, né? Amém. E Deus faz assim essa rede, essa soma, né? Então, meus amados, o que eu quero assim deixar para todos vocês é que estamos às portas de Jesus. Pastor, eu ainda... fico assim, precisamos ensinar mais o livro do Calipso, que é revelação. Jesus está às portas, os sinais estão evidentes. Israel é a figueira que está brotando, Israel é o relógio de Deus, então vai haver muito isto, mas olha, um abraço a todos vocês, a minha família, a todos que nos ouviram, e daqui a pouco eu vou estar num outro seminário. Nunca esqueça, seminário significa lugar de semente, vem de sêmen em semente. E o que nós precisamos muito é fazer como Esdras, como falou aqui o pastor, ter necessidade de preparar o nosso entendimento para cumprir, para depois viver e ensinar a lei do Senhor. Amém. Que é justa e perfeita. Glória a Deus. Obrigado, meu pastor. Quero perguntar ao senhor, dia de culto lá na igreja congregacional, se tiver rede social também, pode ficar à vontade. Temos sim, nós temos os cultos terça-feira, que foi ontem, com o pastor Fábio Fiuza, que é o nosso atual pastor-presidente, e temos também no domingo, de manhã, escola dominical, não pode faltar, e lá é interessante, tem escola dominical de 9 até as 10h30. 10h30, meio-dia, é culto matutino, culto Amém. da manhã, Amém. entendeu? Então, estão todos convidados, é horário normal, de 9 às 10h30, 10h30, meio-dia, e os cultos pela noite, domingo é 6h30. Porque o pessoal pediu e a igreja atendeu, tá bom? Amém, glória a Deus. O senhor tem rede social, tem alguma coisa assim? O senhor é professor de seminarista. Seminarista. Certo, né? E o senhor assim, tem uma escola para poder dar a rede social também? Veja bem, na verdade, este ano eu estou com 3 projetos de aulas. E ainda agora estou me inteirando com eles, que eu estava no seminário da CBN, que agora está aqui na Rua Olaria. A CBN é a Convenção Batista Nacional. Então, vocês podem ter acesso lá. E também agora eu estou num outro projeto que foi para o pastor, aqui em Magalhães Bastos. Um outro projeto lindo, a Igreja de Cristo na Rua. É uma outra visão da igreja sair para a rua. Amém. Dela ir para a praça. Leva as cadeiras, 50 cadeiras, leva tudo lá e faz o culto lá na praça. Amém, glória a Deus. Isso é importante, né? Tirar a igreja de dentro da igreja, é importante mostrar ali a semente plantada e o Senhor dando crescimento. Isso é muito legal, parabéns. E até eu quero ver se eu convido ele, que ele é muito atarefado, ele foi meu aluno. Irmão, nunca esqueça, meus amados, o discípulo sempre vai ultrapassar o mestre. Glória a Deus. Ele já viajou para vários países, ele esteve na China, ele falou, professor, eu vou assistir um culto na China que é proibido, fica um guarda assistindo ali. E foi lá em Xangai, eu digo, meu Deus, rapaz, você... Qual o nome dele? Rafael. Rafael, né? Entendeu? Muito amém, bom. Amém. Tá bom? Legal. Bom, pastor, nosso tempo está chegando ao fim ali, né? Mas muito obrigado. Pastor Gilberto Marino, olha, obrigado mais uma vez aí, tá? Deus abençoe sua reunião. Só teria uma reunião agora, né? Tenho certeza que Deus se faz presente no meio aí dessa reunião.
e levo o nosso abraço para todos lá da igreja, ao pastor, presidente, aos membros, à igreja em si, né, a esposa, a família, e que a gente vai ter uma nova oportunidade em nome de Jesus. E só um pouco, olha, Deus, ele nos assusta. Eu estar aqui hoje, eu nunca pensei, sabia? Mas é assim que Deus faz, né? E a gente vê que é gostoso falar de Deus, é sempre bom, aonde a gente esteja, né? Sem fronteira. Sem fronteira. Gente, eu vou pedir a produção para botar aqui na câmera central pra gente. Vocês estão vendo aí o programa Casa do Senhor, daqui a pouco vai entrar aí as músicas do Projeto Raboniel, então em algum momento você deve ter visto aí, né? História de Ruth, uma música muito pedida nas igrejas, cultos de irmãs, né, cultos de mulheres, então sempre pede. A Glória do Senhor, uma música com Breno Fortunato, também muito legal. Profetiza, uma música de Deus, com Suelen Cristine, que canta. Deus tem ela, a glória do Senhor, né? Tem uma voz ungida do Senhor. Amém. E vocês vão ver aí agora aí o nosso programa, deixa eu ver, né, tá nas canções ainda, mas vai entrar para vocês daqui a pouco o nosso programa Casa do Senhor na 93 FM, sempre de sábado para domingo, 1h da manhã. Então eu queria pedir a vocês também que pudessem, né? Eu sei que o horário, poxa, 1h da manhã, mas aqueles que estão aí trabalhando, saindo da vigília, saindo do monte, possam estar, de repente você está em casa precisando ouvir, tá aí, ó, programa Casa do Senhor na 93 FM, lá nós damos oportunidade aos cantores, tá? Cantores independentes que muitas das vezes têm a música, mas não tem onde colocar, e nós damos essa oportunidade e de forma gratuita, tá bom? Porque o que é do reino, gente, a igreja abençoa. E o Senhor nos dá buscar o reino, buscar o reino em primeiro lugar. Amém. E a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor nos envia patrocinadores. Tá aí um QR Code aí, ó. Seja um patrocinador do programa Casa do Senhor, seja um patrocinador na TV e também lá na Rádio 93 FM, porque tudo que nós fazemos, tudo que arrecadamos é visando glorificar o nome do Senhor, ajudando o nosso próximo. Então eu vou ficando por aqui e vou encerrar com a frase que falo sempre: faço não para converter, faço porque sou convertido, porque quem converte é aquele lá de cima, é o Senhor. Valeu, gente, valeu, meu pastor, muito Amém. Obrigado, hein? Transformado para transformar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Valeu! Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, canal 2.